A nossa aula de hoje é sobre a área do círculo e de suas partes. Então, nós vamos ver três situações aqui onde aplicar a área do círculo. Então, primeiramente, vamos entender o que é um círculo. Círculo é a reunião da circunferência com seus pontos interiores. Então, dado uma circunferência de centro O e raio R, a gente vai considerar o círculo como todos os pontos que pertencem aqui, tanto à circunferência, que seria o contorno, quanto os pontos que estão dentro aqui da circunferência. Então, quando nós falamos em círculo, nós estamos interessados na reunião de todos esses pontos. Circunferência, nós temos apenas o contorno. Círculo, eu tenho todos os pontos, os que pertencem à circunferência e os pontos interiores a ela. Então, na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando com os elementos do círculo. Primeira ideia, a área de um círculo, então, dado um círculo de centro O e raio R, a área S de um círculo de raio com medida R é dada por S igual a π vezes R ao quadrado. Às vezes pode aparecer aqui como A também, né, de área. Então, a área de um círculo é sempre π vezes o raio ao quadrado. A gente sempre vai trocar aqui o raio, elevar ao quadrado e depois multiplicar pelo π. Se no exercício fornecer o valor do π, você substitui. Se não fornecer, você pode deixar em função do π mesmo. Próxima ideia é a área de um setor circular. Então, para que a gente possa entender qual é a ideia da área de um setor, a área S de um setor circular é proporcional à medida do seu ângulo central. Ou seja, a partir da figura a seguir devemos ter. Olha só. Então, se eu tiver um círculo, mas eu não quiser calcular a área do círculo todo, eu quiser calcular apenas a área de um setor circular. Então, se eu estou interessado apenas em calcular a área dessa região que está aqui em verde. Essa área ela vai estar em função, ela vai ser proporcional a esse ângulo alfa aqui, esse ângulo central alfa. A maneira mais fácil para você encontrar essa área é montar uma regrinha de 3, que sempre vai ser a seguinte, ó. 360 graus seria uma volta completa, seria o ângulo central de 360, ou seja, π vezes r ao quadrado, que é a área total do círculo. Como eu estou interessado apenas na área desse ângulo central alfa, eu vou chamar aqui de S. Então, S sendo a área desse meu setor circular, eu vou resolver essa regrinha de 3 aqui. Então, 360S é igual a alfa vezes πr ao quadrado, e aí esse 360 passa dividindo. Se você conseguir memorizar essa fórmula aqui, é interessante, você vai resolver algumas atividades mais rapidamente. Se você não conseguir memorizar desse jeito aqui, você sempre pode fazer uso da regra de 3. 360 graus é igual a πr ao quadrado, o ângulo alfa é igual à área que eu estou procurando. Ou, se for dado a área, você pode também determinar o ângulo montando aqui a regrinha de 3. E o último elemento, que é a área de um segmento circular. Então, vamos entender também qual é essa ideia. A área destacada na figura abaixo representa um segmento circular. Então, percebam que eu tenho, de novo aqui, o raio do meu círculo. Aqui eu tenho o ângulo alfa, só que eu não estou interessado em calcular a área de todo o setor circular. Eu estou interessado apenas em calcular essa área aqui, a área dessa região aqui. Para isso, nós podemos notar o seguinte: a área S do segmento circular pode ser obtida calculando-se a diferença entre a área do setor e a área do triângulo isósceles. Então, se eu quero apenas essa área que está aqui em destaque, eu posso fazer que essa área é a área do setor circular todo, que daí a gente vai usar a ideia que nós comentamos no slide anterior, menos a área desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo isósceles de lados R e ângulo central aqui, alfa, certo? Então, alguns exemplos dessas situações aqui. Primeiro, determine a área de um círculo inscrito
em um quadrado de lado 6. Então, eu tenho um quadrado de lado 6 e um círculo inscrito a ele. Então, o círculo dentro do quadrado, tangenciando os 4 lados aqui do quadrado. Esse é o caso mais simples que nós temos. Por quê? Se o lado do quadrado é 6, o apótema aqui do meu quadrado é 3, ou o raio aqui do meu círculo é 3. Então, note que o raio do círculo é a metade do lado do quadrado, né? Se tudo aqui, o diâmetro seria 6, então o raio do meu círculo é 3. Então, a área π vezes r ao quadrado. Trocando r por 3, π vezes 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9π centímetros quadrados, né? Visto que aqui foi dado em centímetros. Como eu falei, se o exercício não fornecer o valor, use π como sendo 3,1 ou 3,14. Você pode deixar a sua resposta desse jeito, em função de π. Segundo exemplo. Determine a área de um círculo circunscrito em um quadrado de lado 3. Então, vejam que a ideia é bem parecida, só que agora eu tenho um círculo circunscrito, ou seja, o círculo está passando pelos vértices do meu quadrado. Então, inscrito, o círculo tangencia os lados do quadrado. Circunscrito, o círculo passa pelos 4 vértices do quadrado. Então, essa ideia é bem importante para você poder imaginar o seu desenho e fazer o cálculo. Como eu sei que o quadrado mede 3, o lado, o que acontece? A primeira coisa importante para eu perceber que o raio do círculo que eu vou precisar encontrar para que eu possa calcular a área dele é a metade, não do lado, e sim a metade da diagonal do quadrado. Então, note que o raio do círculo é a metade da diagonal do quadrado. Como eu sei que o lado do quadrado mede 3, eu posso imaginar que aqui eu tenho um triângulo retângulo e aplicar o teorema de Pitágoras. D ao quadrado, que é a diagonal ao quadrado, igual 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso daqui dá 9 mais 9, 18. Então, a diagonal toda, raiz de 18. Como eu quero apenas a metade, então o raio é raiz de 18 sobre 2. Importante é que aqui você não pode dividir o 18 por 2, tá? Porque o 18 está dentro da raiz e o 2 não. Achei o raio. O que eu quero encontrar? A área do círculo. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Trocando esse raio por raiz de 18 sobre 2 e elevando ao quadrado, esse raiz de 18, quando eu elevar ao quadrado, eu uso a propriedade de potência e sobra o 18. Só que o 2 que está aqui embaixo também eu tenho que elevar ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. Então, isso daqui vai ficar 18 sobre 4, π, que eu posso simplificar por 2, 9 meios vezes π, ou 9π sobre 2, dependendo como estiver as alternativas da sua resposta. Mais uma ideia. Determine a área do setor circular abaixo. Então, eu tenho um setor circular, 8 decímetros. Esse 8 aqui é como se fosse o raio do meu círculo. E o ângulo central de 150 graus. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular a área como se fosse a área de do círculo completo. Ou seja, no meu caso aqui, π vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Então, esse 64 seria a área do círculo completo. Mas eu quero apenas desse setor. O que eu vou fazer? Montar minha regrinha de 3. 360 graus, que seria a volta completa, seria 64π. 150 graus, x. Ou se você quiser chamar de S, ou de S', ou de A, aqui tanto faz. Vou resolver essa regrinha de 3. 360x é igual a 150 vezes 64π. Passa esse 360 dividindo e a gente vai ter essa expressão. Como eu falei, tem a fórmula também. Se você memorizar a fórmula, você já vai chegar direto nessa solução aqui. O máximo que dá para a gente fazer aqui seria simplificar aqui 150 e 360 daria para tirar o zero. E se você dividir por 12, simplificar ainda aqui por 12, você chegaria como resultado final em 80π sobre 3. Então, 80π sobre 3 é a área desse
setor circular aqui. E a última situação, na figura a seguir, O é o centro da circunferência de raio de medida 6 centímetros. E o menor arco mede 120 graus. Determine a área da região destacada. Então veja, eu tenho essa figura, eu quero calcular apenas essa área aqui. Então é a área de um segmento circular. Primeira coisa que eu vou fazer, calcular a área do círculo completo, usando a expressão π vezes r ao quadrado. Como o raio é 6, π vezes 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, 36π. 36π é a área da circunferência do círculo todo. O que eu vou fazer então agora? Vou calcular a área do setor circular. Então, desse setor circular. Como que eu calculo a área do setor? Eu vou precisar do meu ângulo central aqui, que eu sei que é 120. Então, a área de um setor cujo ângulo central é 120. Vou montar minha regrinha de 3. 360 é igual a 36π. 120 é igual a x. Montando a regrinha de 3 e resolvendo, você vai obter essa expressão aqui. O que você vai encontrar que a área desse setor vale 12π. Veja que daria para você até chegar na conta mentalmente, sem fazer esse processo, pensando que se 360 graus, que é a volta completa, equivale a 36π, então 120 graus, 12π. Então, o que é o importante? Esse 12π é a área do setor, seria a área de toda essa região que está aqui, mas eu não quero toda ela, eu quero apenas do segmento. Então, eu tenho que descontar a área do triângulo isósceles que formou aqui. Como que eu faço para descontar essa área? A maneira mais fácil é usar uma fórmula que nós já trabalhamos. A fórmula era A vezes B vezes o seno do ângulo dividido por 2. No meu caso aqui, o A e o B sempre serão o raio do meu círculo. Então, como o raio é 6, aqui vai ficar 6 vezes 6 vezes o seno de 120 dividido por 2. Seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, porque é a mesma coisa que o seno de 60. Simplificando essa expressão aqui, 6 vezes 6, 36, dividido por 2 daria 18. Ficaria 18 raiz de 3. Dividido ainda por esse 2, 9 raiz de 3. Então, 12π é a área do setor. 9 raiz de 3 é a área do triângulo. Então, a área que está aqui em roxo, que é a área do segmento, seria 12 menos 9 raiz de 3. Como aqui foi dado em centímetros, poderia colocar aqui entre parênteses, centímetros quadrados. Ou se deixar desse jeito também está certo. Bons estudos a todos.